boa tarde a todos. Agradeço justamente o convite, de vir aqui como debatedor, ter a oportunidade de ler os trabalhos, acompanhar os debates também. Sempre muito enriquecedor, então, parabéns pelo evento, que eu estava até semana passada provocando colegas do direito penal, colegas do direito, mandando a programação desse evento, pedindo para comparar com o congresso do IBC30, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, em agosto, em São Paulo, vários eventos. E para mostrar, né, como realmente os debates mais consistentes e com base ocorrem nesse campo, né, e nesse campus. Enquanto esse tipo de evento acaba ficando muito no viés muito abstrato, muito distante da realidade, muito retórico, né, acima de tudo, distante da ciência. Eu vou buscar ser breve, também com o professor Pedro Godeiro, Marcelo, o professor Cátia, outros amigos e colegas e alunos presentes. Eu acredito que, tendo lido, assistido, eu não lembro qual das apresentações do trabalho, também nem é o caso, uma frase assim, foi dita de que a gente adota a seletividade do sistema penal como uma premissa. Aí eu fiquei com isso na cabeça, mas será que é uma premissa? Porque a premissa a gente costuma não problematizar, não discutir, né? Ou será que a seletividade do sistema penal seja justamente o objeto múltiplo, multifacetado, que deve ser constantemente abordado, desdobrado, problematizado, denunciado, explicitado? E me parece que talvez esse seja um fio condutor, né, de boa parte, se não todos os trabalhos aqui hoje, né? Sempre explicitando critérios de classificação, critérios de hierarquização, o que talvez seja um fio condutor até que aproxima trabalhos com viés mais jurídico e com viés mais sociológico. No final das contas, está se falando da construção de tipologias de autor. E o direito, ele trabalha com isso de uma forma já, uma conclusão disso, né? Mas ele adora, né? O direito penal adora a tipologia de autor. Por mais que o discurso oficial costume bater muito que se julgue, se analisa o fato, o crime, o caso concreto, mas na prática, no dia a dia, é muito fácil perceber como a verdadeira operacionalização se dá com base na construção de tipos de autor, em estereótipos, e mesmo muitas vezes a própria lei usa formulações como análise da conduta social, da personalidade, dos antecedentes, e assim por diante. Então, seja analisando a produção de sujeitos no âmbito da polícia militar, como no primeiro trabalho, depois o discurso midiático, como no segundo e no terceiro trabalho, como que se constrói delimitações, classificações no discurso da mídia, na forma de cobertura dos casos do Rio de Janeiro. Já vou falar um pouco de cada, né? Mas enfim, e seja depois no tema das drogas, que isso também é muito explícito, né? A gente está sempre falando disso, né? Sempre tudo bem, mano? Muito tempo. Não tinha. Sempre na explicitação de mecanismos de classificação e hierarquização entre as pessoas. Aí vem a construção de inimigos. Isso é a tarefa também da sociologia e da teoria crítica, acima de tudo. Então, nesse sentido, acho que há muita coerência aqui, né, nas apresentações dos trabalhos. E eu tenho lido, enfim, até levei no ano passado, num seminário, a apresentação relacionada ao conceito de sujeição criminal do Michel Missi, né? Eu não sei nem como isso tem sido discutido aqui nas manas aqui da UFPE, as críticas são possíveis de serem feitas, né? Mas me parece um conceito interessante, porque na linha da construção de tipos de autor, ele diferencia o formalmente incriminado, né, aquele que passa pela mera formalização da acusação de um crime, daquele que é realmente socialmente, culturalmente e politicamente construído como bandido, né? E essa categoria, né, do bandido, enfim, me parece muito importante ser analisada, aquele que pode morrer, né, aquele cujo assassinato é aceitável. Esse é o bandido, né? Não basta ser formalmente incriminado. E como a gente constrói isso, seja na mídia, seja no processo, seja na audiência, seja na rua, seja no âmbito da polícia, e assim por diante. Eu gostei bastante de todos os trabalhos, me pareceu que, enfim, eu acho que eu posso, vai ter um espaço para os que apresentaram também falarem mais, para a gente debater um pouco, né? Não sei, de forma hora também, mas em relação ao trabalho entre documentos, saberes e poderes, que utiliza acima de tudo o marco do Michel Foucault, né? Parece que também o Bourdieu deve ser bem importante, né, nesse tipo de trabalho, até para uma análise da subjetividade dos operadores, dos policiais militares, como eles se constituem. Acredito que a sua apresentação abarque um retrato
mais inicial, no sentido da introdução do marco teórico, né, em relação ao trabalho. Certamente um método, claro, você analisou o decreto, né, da PEN da Paraíba, mas certamente a complementação com o método, por exemplo, da etnografia, uma pesquisa etnográfica, outros que tragam efetivamente os discursos paraibanos da Polícia Militar e do trabalho, realmente contribui bastante, né. Parece até, certamente, se entrar na questão específica das relações homoeróticas nesse contexto. Né? Mas achei bem interessante mesmo trazer, e muita coragem, né? Com certeza, sim, e abordar estando dentro, né? Os trabalhos relacionados aos UPPs também, a Mariel, né, que está aí, me complementei, e do Eduardo, super interessantes, especialmente aí quando analisa essa questão da cobertura midiática. É claro que a mídia ela é tratada como uma agência de criminalização, como um agente, como um sujeito, né? E nesse sentido ela contribui na construção social de estereótipos, enfim, de tipos de ator, como eu havia dito, e serve para ocultar outros fenômenos, no caso a violência, a confrontação numa e outra favela. Acredito que uma pergunta que acaba sempre voltando quando nós falamos dessas relações complexas seja até que ponto as agências midiáticas de comunicação, como a gente pode também colocar dentro do objeto de estudo a questão da construção social dela, né? E do seu discurso, porque é evidente que os agentes midiáticos não são sujeitos descolados da realidade que surgem ali, vamos dizer assim, para produzir um determinado discurso de forma automática, verticalizada, sem que haja também um processo social, cultural e político de construção dessas agências. Né? É evidente que aí as representações sociais que pautam o discurso midiático também vêm de algum lugar. Né? E acredito que seja também importante sempre buscar essa circularidade na medida do possível. É um trabalho super interessante mesmo, que inclusive interessado em conhecer, ler enfim, a completa, né, a versão completa. Em relação às drogas, que é um tema que sempre aparece, né, também trabalhos, enfim, aqui sempre é uma interseção muito importante com o conhecimento jurídico e o discurso sociológico, né. Acho que é sempre importante referenciar os conceitos, né, como o pânico moral, o realismo moral, a obra do Stanley Cohen, do Howard Becker, né, ficou bem claro o trabalho que o João Goiânia apresentou, interessante também. Eu acho que essa questão da tipologia do autor que eu tinha mencionado no início fica muito claro, porque tudo gira em torno da distinção entre o usuário e o traficante aqui, né, e nas diversas formas de delimitação de uma coisa e outra. Foi mencionado no primeiro trabalho a questão de um artigo, que é um absurdo, talvez o tipo penal mais absurdo que a gente tem na lei de drogas, que é o artigo 35. Para quem não é do direito, é uma espécie de quadrilha urbana, de associação específica das drogas, mas que não tem como a pessoa escapar praticamente. Porque quando você olha a associação criminosa lá do Código Penal, aquele 288, aquele que não conhece, você precisa ter um número maior de pessoas e você exige que haja uma finalidade de cometer crimes, né, em plural. No caso desse artigo 35 da Lei de Drogas, basta que duas pessoas se reúnam para vender droga usada alguma vez. Nesse caso, essas duas pessoas vão responder pelo artigo do tráfico, mais esse, que é a associação ao tráfico. Isso, se você somar as duas penas mínimas, é 5 mais 3, dá 8. 8 é o valor mínimo para o regime inicial ser fechado. Então a gente percebe que travestido, né, nesses códigos e números, é que há um esforço enorme em garantir que o sujeito vai estar enclausurado, vai estar no fechado, não vai estar nem no semi-aberto. A própria lei de Kingsley Jones tem lá que o regime inicial tem que ser o fechado. Aí o STF já disse que seria inconstitucional, mas os juízes continuam aplicando. Se der para botar os dois, 33 e 35, 8, aí já resolveu. Se tiver só o tráfico, e é 5, alguém vai pedir o semi-aberto. No dia que o Supremo disse que era inconstitucional você obrigar o regime inicial a ser fechado, o que aconteceu? O deputado Osmar Terra, que agora é o primeiro-ministro, encaminhou um projeto para a pena mínima de 5 para 8. Quer dizer, o objetivo é garantir que o sujeito esteja na penitenciária, né? Não mais ou menos fechado. Então, mostra bem, de certa forma. E agora a gente tem um novo problema, que é a internação provisória, que é outra coisa, uma interseção que deve ser analisada e desconstruído também no discurso sociológico, que é uma espécie de medida de segurança, internação, eu considero vício na questão psiquiátrica, que já é questionável, porque é um tipo de diferente, né, de problema, se é que é problema, né? Só que esse negócio de internar provisória, a pessoa acabou de cometer um delito, está internando provisoriamente. E aí ultrapassa, não tem limite, tem gente internada provisória há 5, 6 anos, a gente vê isso na defensoria pública, por ameaça.
pelo fato de ser usuário de drogas. Considera, interpreta-se o uso de drogas como uma espécie de transtorno mais grave, interna-se provisoriamente, mesmo por canais considerados leves, e aí acaba deixando a pessoa para sempre lá praticamente internada. É uma coisa, ninguém fala sobre esse assunto, né? Porque está tudo muito escondido, muito oculto, mas tem acontecido bastante. E acho que é interessante a gente discutir, eu adorei, eu realmente gostei muito do trabalho do Giovanni, tudo aqui na Tom, do Thiago também. Mas assim, eu acho importante debater até que ponto, não estou dizendo que eu não acho que mas assim, mais uma dúvida mesmo, mas até que ponto um marco filosófico como o Agamben é adequado. Até que eu ouvi você para interpretar esse tratamento de exceção, né, ou essa suspensão da norma, e por que não usar enfim, parâmetros mais propriamente sociológicos, no sentido da negociação e da ressignificação que a gente dá aos termos legais no cotidiano, nas interações, né? Uma dúvida, ou se dá para complementar também, né? Acho que não tem um marco que exclui o outro, mas eu acredito que essa seja uma questão, em termos de marco, que a gente deva pensar. Por fim, ainda a gente viu os trabalhos do Guilherme, né, sobre o campo de Goiás, e muito importante a constatação que ele ressaltou aqui sobre o fato de lugares com muito poucos registros serem lugares em que as pessoas relataram sentir muito medo, porque isso é justamente toda a literatura crítica sobre a construção social do medo do crime parte dessa constatação, da dissociação entre o que alguns chamam de insegurança objetiva e insegurança subjetiva. Quer dizer, a dissociação entre um risco real de vitimização, até o ponto que é possível medir isso, né, e o sentimento de insegurança. E mostrar também dissociado é fundamental para mostrar como há processos paralelos de construção do medo. Né? O medo não está diretamente ligado ao risco real de você ser vítima de um crime. Claro que esse é um componente, mas não é o componente central nem principal, talvez. É um dos. Né? E aí também a gente tem de novo a parametrização de indivíduos que são fora, que não fazem parte da minha comunidade, que vão ser objeto do medo. E o maior dilema da segurança pública no Brasil, acho que em qualquer país, que é a possibilidade ou não de construir uma política de segurança pública que não se dê com violação de direitos do outro. Né? A gente sempre pensa a minha segurança, sempre as políticas de segurança pública sejam construídas apesar dos outros, nunca como os outros, nunca no sentido efetivamente comunitário, coletivo, é sempre no sentido muito individualista, no sentido de autoproteção, e não é à toa, enfim, que isso vai para a privatização da segurança para quem pode pagar e para a militarização e a guerra para quem não pode. E acredito que seja isso. Eu não conseguia acompanhar tanto os dois últimos, até porque no último eu fui resolver o problema técnico embaixo. Mas também a última observação em relação ao trabalho, teste de drogas no deixe de trabalho, é que eu lendo, não sei se até se apareceu a apresentação, mas eu estava lendo o paper e mostra ali que há um mal-estar, né? Cadê como é que está o Daniel? Há um mal-estar, né, na realização dos testes, né, de drogas. É uma forma de controle social, de vigilância, de normalização, mas as pessoas não estão contentes, né? Elas estão sendo obrigadas. Aí o que eu pensei, né, que falta aí talvez nesse mecanismo de controle ainda mecanismos de neutralização e racionalização, que vão fazer com que, se bem sucedido, com que as próprias pessoas que se submetam a esses testes aceitem e passem a tratar aquilo de forma natural, passem a tratar aquilo de uma forma, tem que fazer isso mesmo, enfim. Isso sempre é um componente que talvez ainda venha a acontecer, né? Porque o controle social, nesse sentido, costuma se sofisticar a esse ponto e conquistar, efetivamente, no sentido de persuasão, ao convencimento daqueles que se estão submetendo a tais dispositivos. E nesse caso, talvez o controle seja ainda mais eficiente, né? Talvez a gente ainda tenha uma etapa para tornar esse tipo de controle normalizador ainda mais eficiente, que é quando tiver esses mecanismos de neutralização. Foi só essa questão que me veio à mente. Mas enfim, acredito que, em termos gerais, em termos mais específicos, seja isso que eu queria trazer para o debate. E, de novo, parabenizar todo mundo que apresentou, foi super interessante, super bacana. Obrigado, André. Eu queria fazer um comentário a respeito do trabalho da Camila. Nós colocamos, você perguntou, temos debatedores, o professor José Antônio Pérez Gediel, juntamente comigo e com a professora Vera Caran, fomos membros da Comissão da Verdade Estadual. Aqui eu fui coordenador durante todo o período, 2 anos, da comissão. E a nossa experiência
foi muito frustrante, porque o governo, diferente, aí nós acompanhamos o caso argentino, o caso chileno, já conhecendo e tal. Primeiro, um processo passado 25 anos, né? 35 anos. Segundo, que havia um verdadeiro cabo de guerra entre setores do próprio Estado. Para você ter uma ideia, a Comissão Nacional da Verdade, ela não conseguiu ter acesso aos arquivos da Casa Civil, do lado, dentro do Palácio do Planalto, do lado, porque isso comprometeria a base de apoio do governo. Então, eu costumo dizer que, apesar de todo o esforço, claro, houve coisas interessantes, como compilar o material, guardar, colocar isso mais ou menos junto, ouvir muitas pessoas que não tinham falado, principalmente na comissão nós ouvimos um dos relatos, foi uma pessoa que era trabalhador e foi preso porque ele tinha eu não sou comunista, não era nada e tal, mas ele colecionava flâmulas. E ele tinha flâmulas e selos de Cuba e de outros lugares. Então o cara foi preso porque havia aí essa relação de prestação de serviços, né, da ditadura para qualquer, enfim, como o direito estava suspenso, para qualquer fim. Mas a professora Vera é especialista em justiça de transição. A nossa impressão, e apesar de não termos feito esse trabalho, é de que foi uma comissão das meias verdades. Tanto por falta de acesso, por falta de apoio, e sim, porque entramos nessa espiral, nesse projeto do governo petista, pelo qual ele paga um preço alto agora, de fazer alianças amplas, não mexer com isso, não mexer com aquilo. Aí. Deus. Mas eu achei muito interessante o seu trabalho.